Eu vou partilhar aqui a minha tela. Ok, penso que já estão a ver a minha tela partilhada. Um, portanto, vamos falar um bocadinho de metodologias ativas, em particular do Project Based Learning ou da metodologia de projeto. Uma das grandes bases da metodologia de projeto é que é uma metodologia que é oposta, bom, poderá ser complementar ou oposta às metodologias correntes do dia a dia, aquela metodologia mais expositiva. E, portanto, estamos a falar do quê? Estamos a falar de uma metodologia de trabalho por projetos, em que o professor propõe aos seus alunos fazerem projetos ao longo de um período de tempo mais ou menos alargado. São projetos que podem ser propostos desde o sétimo até ao 12º ano, com mais constrangimentos em alguns anos do que em outros, nós sabemos isso. É claro que no 10º e no 11º ano há algum constrangimento em termos da metodologia de projeto, sendo que ela não é de todo impossível e é desejável, mas é preciso ter algum cuidado, nomeadamente com a gestão de tempo. É uma aprendizagem ativa que envolve o aluno e centra a aprendizagem no aluno. Portanto, o professor deixa de ser o ator principal de sala de aula e passa a ser um mediador de aprendizagem. A grande discussão que hoje existe é o que é que se entende por ensino, o que é que se entende por aprendizagem, sendo que nem sempre se consegue que o ensino se transforme em aprendizagem. E o nosso grande objetivo é que o principal é que haja aprendizagem. E, portanto, nós queremos aqui associar muito o aprender a fazer e, portanto, o desenvolvimento de competências nos alunos. Esta metodologia não é uma metodologia unipessoal, é uma metodologia sempre que, 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 que se baseia na construção de conhecimento de uma forma coletiva, em pequenos grupos ou médios grupos. E, portanto, como disse, fugindo ao modelo de sala de aula convencional, onde o professor dá palestras e os alunos depois mostram que sabem, através de uma ou várias atividades avaliativas finais, sendo que, pronto, fruto dos tempos, agora deixou de, em muitos casos, chamar teste de avaliação, passou-se a chamar questão-aula, mas a questão-aula não é verdadeiramente uma questão, mas é um conjunto de questões e, portanto, na verdade é um mini-teste. E, portanto, tudo isto são formas de dar a volta à questão, mas manter o sistema mais ou menos na mesma, e isso está a ter consequências na aprendizagem dos miúdos, de tal maneira que nós estamos a baixar nos testes internacionais PISA. Depois há países que perfeitamente inesperados que sobem muito nos testes PISA. Portanto, há aqui uma urgência grande em mudar de metodologias. Na sexta-feira passada, eu entrei num programa doutoral este ano de ensino, e uma das coisas que se discutia precisamente na semana passada era que neste momento há basicamente três currículos. Há o currículo que é legislado, e, portanto, há aquele currículo que nós temos que seguir, que neste momento está plasmado nas aprendizagens essenciais, só nesse, não há outro. Todos os outros foram revogados. Depois há o currículo que é interpretado pelo professor e há o currículo que é adquirido pelos alunos. E depois foi acrescentado um quarto currículo,
que é o currículo manualite. Portanto, há o currículo que é o currículo do manual. Muitos colegas não leem as aprendizagens essenciais, não consultam as aprendizagens essenciais. Atenção que isto não é uma generalização, porque as generalizações são sempre perigosas. Há muitos colegas que leem naturalmente as aprendizagens essenciais e, portanto, não estou a fazer uma generalização, não estou sequer a fazer um julgamento de valor, se são mais os que leem ou os que não leem, não é nada disso. Há muitos colegas que não leem as aprendizagens essenciais e seguem o manual como se ele fosse o currículo legislado. E isso, logo em si, vai acrescentar alguns enviesamentos ao currículo que se ministra aos alunos, porque o manual é a interpretação, fala-vos quem foi autor do manual, é a interpretação dos autores daquilo que é o currículo legislado, dos autores, das equipas de auditoria, etc. Ora, o enfoque desta metodologia está, já tinha dito, no desenvolvimento das competências. E as competências aqui são bastante importantes porque nós continuamos a ter este referencial que, apesar de tudo, continua a ser um referencial interessante de consultar, que é o PASEL. E o PASEL tem, portanto, o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. E há aqui há coisas que estão no PASEL, determinados objetivos, determinadas competências que estão no PASEL, dificilmente se conseguem desenvolver numa sala de aula tradicional de palestra, teste, pergunta-resposta, nomeadamente o pensamento criativo, a comunicação, a pesquisa de informação e a comunicação, o raciocínio e a resolução de problemas. Atenção, porque a resolução de problemas está muito além daquilo que é a resolução de um exercício. A resolução de problemas é algo que mobiliza muitas competências em simultâneo e, portanto, e aqui, por exemplo, as atividades experimentais em que o nosso grupo é particularmente feliz por as ter, é excepcional para esta resolução de problemas, que começa logo por os alunos perceberem como é que, quando vão utilizar um sistema de sensores, seja ele o da casa ou outro qualquer, como é que tudo aquilo se liga, como é que tudo aquilo comunica e como é que tudo aquilo dá resultados que são fiáveis. Portanto, logo aqui há inerente uma questão de raciocínio e resolução de problemas antes mesmo de começarmos a fazer a atividade experimental para a qual nos estamos a preparar e que faz parte do nosso currículo. O saber científico, técnico e tecnológico, novamente, é uma competência que dificilmente nós conseguimos desenvolver nos nossos alunos utilizando manuais simples. Aqui a metodologia de projeto é muito interessante porque eles vão ter que ler outras coisas, vão ter que recorrer a informações externas, vão ter que recorrer a ajudas externas para terem conhecimento e terem desenvolvimento de competências que não tinham de outra maneira, de outra forma. Lembro-me ano passado da satisfação de uma aluna de 12º ano de Física, quando aprendeu a soldar, com ferro de soldar, peças de eletrónica. Ela, mas eu nunca pensei que alguma vez mexeria num ferro de soldar. E um outro aluno que pediu ajuda a um tio, que era torneiro mecânico, e o tio não foi de brincadeiras, disse: Ok, tu vais-me pedir ajuda, mas és tu que vais fazer a peça, e portanto eu vou-te ensinar como é que se trabalha com o torno mecânico. E mesmo que tu nunca mais uses isto na tua vida, pelo menos ficas a saber que há uma peça chamada um torno e que faz peças que, enfim, o torno é algo que está em morte lenta,
ainda é uma forma barata de fazer algumas peças, mas atualmente já há tecnologias muito mais avançadas, mais baratas e mais rápidas para fazer essas peças, mas enfim, o torno mecânico continua a ser algo de muito utilizado nas nossas oficinas, em particular por causa do preço, sendo que o torneiro mecânico é cada vez mais uma espécie de extinção. Ora, a utilização de máquinas de calcular gráficas, mas de outros sensores, a Margarida já trabalhamos há muitos anos e sabe que eu utilizo em laboratório vários sistemas de sensores. Este é talvez um dos meus favoritos, porque os alunos ficam com os dados para si e, portanto, podem depois fazer o tratamento de dados a posteriori. Mas há outros sistemas que permitem exatamente a mesma coisa. Estamos a falar de sistemas da Pasco, em particular estes dois. Pois a Texas tem um sistema um bocadinho estranho, descontinuou o interface entre a máquina e os sensores e, portanto, deixou de ser uma grande opção. Agora, este sistema da Casio, com o seu CBL, e o sistema da Pasco, com a sua aplicação para telemóveis, são os dois sistemas que eu utilizo por excelência, e eu diria que numa percentagem para aí de 70-30 eu utilizo estes dois sistemas, sendo que o da Casio são os 70, precisamente porque como os alunos têm as máquinas, os sensores nós vamos adquirindo pelo sistema de vendas em volume e, portanto, neste momento temos um forte sistema de sensores nos laboratórios que permite fazer vários grupos de trabalho e, portanto, dá para desenvolver este tipo de competências. Temos aqui o CBL. Agora, que tipo de projetos, nesta altura, devem estar a pensar assim, bom, ok, mas e vai-nos dar ideia de projetos ou vai ficar-se apenas pela teoria? Eu nunca gostei de workshops demasiado teóricas, para isso eu tenho algumas cadeiras de doutoramento que são absolutamente teóricas e muito aborrecidas, e os professores sabem disso. Mas, enfim, tem que ser, não é? É um aporte teórico que nós vamos ter que ter. Mas depois há as aulas práticas, em que nós aí sim vamos mexendo nos vários assuntos e vamos tendo ideias para o nosso próprio projeto. E aqui vai ser um bocadinho a mesma coisa, portanto, nós temos no sétimo ano, por exemplo, a utilização de sensores para medir os pontos de ebulição. Aqui pus da água, mas quem diz a água pode ser o álcool, se tiverem mantas de aquecimento, pode ser de um outro líquido qualquer. Líquidos como óleos, etc., é preciso ter alguns cuidados, porque os pontos de ebulição são muito elevados, os sensores não têm esse alcance. Portanto, aqui é preciso ter algum cuidado. Mas, por exemplo, é muito interessante medir o ponto de ebulição de uma água destilada, depois deitar-lhe uma colher de sal e medir novamente o ponto de ebulição e ver que há uma variação do ponto de ebulição. E os alunos olham para isto e estão em tempo real e em direto, a vivo e a cores, como eu costumo dizer, a fazer atividades diferentes, sem ser o trabalho típico de laboratório, em que fazem uma misturazinha, ou fazem uma solução, ou fazem isto, ou fazem aquilo. Aqui no sétimo ano, em metodologia de projeto, eu utilizo com muita frequência eles fazerem alguns trabalhos em termos de física, na física de sétimo ano, e, portanto, há alguns trabalhos que eu proponho aos alunos. Depois, no oitavo ano, utilizo com muita frequência a ótica. A ótica é, por si só, um campo quase infinito de exploração para fazer projetos. O ano passado, os alunos de oitavo ano, eu este ano estou a dar nonos, dei oitavos o ano passado e há 2 anos dei sétimos. Estava aqui a ver se me lembrava qual tinha sido o projeto que eu tinha proposto aos alunos de sétimo ano. Já me vou recordar. Mas no oitavo ano, o projeto que eu sugeri aos alunos foi que fizessem um projetor de imagem com uma lente de uma lupa. Portanto, eles compraram uma lupa simples numa casa
bom, vamos lhe chamar pelos nomes, uma casa dos chineses, desmontámos a lupa, aproveitámos a lente, e depois com um sistema simples de uma caixa de cartão que dá para regular e, portanto, dá para focar a imagem, e numa das extremidades da caixa põe-se uma folha de papel vegetal mais grosso, o chamado papel de engenheiro. Os alunos conseguem apontar a lente para uma janela e ver a imagem que está do lado de fora projetada naquele papel vegetal. E é interessante porque a vê é invertida. E, portanto, quando estamos a estudar as lentes, e aquela é uma lente biconvexa, perdão, é interessante eles perceberem que, para já, a focagem é para que o foco da imagem bata, coincida com o papel vegetal. E depois perceberem que, para aquele tipo de lente, a imagem que eles vão obter é uma imagem invertida. Depois, no nono ano, temos a medição de pH, mas temos muitos projetos com corrente elétrica. E os alunos podem fazer vários projetos com corrente elétrica. O objetivo é sempre que, no seu projeto, eles têm que construir circuitos para pôr o seu projeto a trabalhar, têm que sempre construir circuitos alimentados por um painel solar ou por um conjunto de baterias, mas ou até por um transformador, por um carregador de telemóvel, mas o circuito tem sempre que ter o circuito interno da montagem que eles fazem, seja o que for, uma casa, um jardim, uma coisa qualquer, tem sempre que ter a conjugação série e paralelo. E, portanto, e depois têm que explicar onde é que é a série, onde é que é o paralelo, porque é que optaram pelo paralelo num determinado sítio, porque é que optaram pelo série noutro sítio, ou se preferiam não ter posto o circuito em série, enfim. Tudo isso são dinâmicas de explicação e de estímulo à comunicação que se faz aos alunos. E, portanto, são projetos que os alunos vão fazendo nas aulas práticas, nas aulas de turnos, não todas seguidas, para não pormos também em causa as várias atividades práticas que são previstas no currículo, mas eu diria que de 15 em 15 dias ou de 3 em 3 semanas eles vão avançando no projeto. Um outro projeto que é obrigatório, eu pedi quando a escola, e acho que todas as escolas pelo país fora, desativaram aqueles mastodontes que estavam em cima da sala do professor, da mesa do professor, que eram aqueles computadores fixos, onde nós fazíamos os sumários e não sei o quê. Isso foi tudo desativado com a distribuição dos portáteis. E quase tudo foi para reciclagem. Eu pedi que guardassem todos os cabos de alimentação. E, portanto, neste momento tenho para aí uns 3 ou 4 caixotes com umas centenas de cabos de alimentação de computador. A ficha fêmea é cortada. Eu próprio tenho trabalho e peço ajuda a um senhor que faz alguma manutenção na escola, embora não seja esse o papel, ele é auxiliar da ação educativa, mas é um jeitoso e, portanto, peço-lhe ajuda e nós descarnamos essa ponta, essa extremidade do lado fêmea da ficha e depois todos os alunos compram numa drogaria, no Leroy Merlin, whatever, uma ficha tripla, uma caixa tripla, e na aula, em 2 aulas, montam uma extensão com uma ficha tripla. E aqui, novamente, estamos a ter o enfoque nas competências. Sei lá, há alunos que não fazem ideia como pegar numa chave de fendas. Não sabem a diferença entre uma chave de fendas e uma chave Phillips. Não sabem que há uma chave chamada busca-polos, que dá para perceber onde é que está a fase. Dá para discutir a corrente contínua e a corrente alternada. E depois o prémio é que levam a extensão para casa, depois de devidamente testado em sala de aula com um candeeiro. Até hoje ainda nunca rebentei com nenhum, o que até considero alguma sorte. Mas efetivamente aquilo é uma experiência que eles levam para a vida. O facto de verem uma ficha tripla por dentro, muitos depois dizem, mas porquê é que eu não trouxe uma ficha tripla lá de casa?
e utilizei essa. Podes trazer e vais tentar abrir, porque as fichas triplas que já são vendidas prontas a usar podem-se abrir, mas com umas chaves completamente diferentes das que há no mercado. E normalmente com uma rosca esquerda, portanto os parafusos abrem-se desenroscando ao contrário de um parafuso normal, isto por razões de segurança, quando não são cravadas ou coladas. E, portanto, a ideia ali é fazer uma ficha tripla. Quem diz tripla diz quádrupla, quíntupla, sendo que os alunos têm que perceber e pesquisam os perigos de, por exemplo, ligarem mais do que 2 aparelhos a uma ficha daquelas que estejam continuamente a trabalhar, por causa da sobrecarga no cabo de alimentação da ficha, que é de 1,5 milímetros e, portanto, suporta muito poucos amperes. E, portanto, corre o risco de haver um sobreaquecimento, etc. E tudo isto são coisas que não se discutem numa sala de alta corrente elétrica normal de nono ano. E tudo isto são aprendizagens com que os alunos ficam. E depois há coisas que estão no currículo que... e vamos ao tempo. Mas como é que tens tempo para fazer isso tudo? Porque há partes do currículo que nós podemos resumir. Vou-vos dar um exemplo. No caso das lentes, já há muito tempo que deixou de fazer algum sentido os alunos terem que saber desenhar as linhas que percorre a luz até à lente e depois qual é o desvio que as lentes sofrem, se as imagens são verdadeiras, se são falsas, se são... Quer dizer, o aluno precisa saber o resultado da lente, não é como é, porque se ele um dia quiser saber isso, ele sabe que pode estudar isso e estuda isso em 2 segundos em qualquer site da internet, não precisa desse conhecimento para utilizar a lente no tal projetor de imagens. Ele utiliza a lente, sabe classificar a lente, como é que os vários raios de luz passam pela lente e se vão juntar ao foco, ele sabe que é um foco. Ele chega lá mais rapidamente porque ele vai ter que focar a imagem. E o focar a imagem já diz tudo sobre o que é que ponto é que ele procura quando está a manobrar a montagem que acabou de fazer. Por incrível que pareça, o perigo neste tipo de montagens é quando eles têm que usar um X-ato para cortar o cartão. E aí sim o meu coração fica assim um bocadinho pequenino e nessas aulas eu tenho sempre aí umas 2 caixas de primeiros socorros à mão. Nunca precisei de nenhuma, graças a Deus, mas estou sempre à espera do dia em que há um bife que salta fora de um daqueles dedos, porque eles não sabem sequer como agarrar no X-ato, como cortar com o X-ato, põem as lâminas ao contrário, as tesouras é um mistério. E, portanto, todas estas competências finas que era suposto eles desenvolverem em tenra idade, provavelmente até as desenvolvem, depois deixam de usar, esquecem-se como é que utilizam, e, portanto, depois quando chega à altura, querem utilizar uma tesoura e cortar a direita e aquilo sai tudo menos um corte a direita. Querem seguir uma linha num corte com uma tesoura e aquilo, enfim. E, portanto, tudo isto são competências que se trabalha com os alunos. Experimentem trabalhar com alunos de 7º ano de papel milimétrico e vão ver o pesadelo em que se metem. E o papel milimétrico é daquelas coisas básicas, quer dizer, o aluno pode fazer um gráfico em Excel, mas se não tem uma noção de escala em termos de papel milimétrico, se não sabe que a escala das abscissas e das ordenadas podem ter ou devem ter uma relação. Enfim, o Excel faz o gráfico prêt-à-porter, mas em termos de conhecimento de construção de gráfica, aquilo não lhes dá nada. É importante para o raciocínio, porque depois, mais tarde, eles vão ser confrontados com gráficos, mais tarde, bem mais tarde,
vão ser confrontados com gráficos em escalas logarítmicas, etc. E se não perceberam a escala linear, nunca vão perceber a escala logarítmica ou vão ter grandes dificuldades em perceber. No limite de cor e passam à frente. E isso não é uma aprendizagem propriamente dita. No nono ano temos aqui um exemplo de utilização de um sensor. Gosto em particular de dar instruções escritas aos alunos em termos gráficos e pedir aos alunos que façam à frente do sensor aquele gráfico que eu lhes dei em frente ao sensor. Portanto, é uma espécie do que a Pasco tinha antigamente, que é o match de grafo, e portanto eles tinham que se deslocar em frente ao sensor de maneira a que o gráfico que eles estavam a construir coincidisse com o gráfico que estava projetado. Aqui pode-se fazer a mesma coisa, dando ao aluno um gráfico e dizendo, olha, tu vais-te pôr à frente do sensor, à distância que está no gráfico, e depois a partir daí eu vou ligar o sensor e tu vais ter que fazer o movimento para que o teu gráfico coincida com o gráfico que tens no papel. São 19h30. E isto é muito interessante, porque já no Matos da Grafa era interessante, tinha uma... Olha, aqui está uma bela sugestão, Margarida, para se programar, para se fazer uma pequena app relativamente a este sensor, que é ter vários gráficos que depois se faz o Matos da Grafa. A Pasco tinha inclusivamente um sistema de pontuação, portanto, quanto mais o aluno conseguisse fazer coincidir o seu gráfico com o gráfico que estava projetado, maior era a pontuação. E isso havia ali um espírito competitivo que está sempre presente na cabeça destes jovens e que é muito interessante. Portanto, estamos sempre a falar de metodologias ativas, não estamos a falar de eu vou mostrar o filme que a Porta Editora publicou para uma determinada atividade experimental e depois os alunos analisam os dados que se puseram no filme da atividade experimental do filme da Porta Editora. O aluno tem que pôr as mãos na massa, tem que estar à frente dos sensores, tem que saber que isto é um sensor de ultrassons, vai buscar os conhecimentos do oitavo ano sobre ultrassons, o que é um ultrassom. O ultrassom não se ouve, mas o sensor ouve-se. Porquê é que o sensor se ouve se afinal é um de ultrassons? Aí está uma bela discussão. A mesma razão pela qual os carros elétricos não fazem barulho e agora são todos obrigados a fazer algum tipo de barulho, porque os carros elétricos estavam a constituir um perigo grave para os peões e, portanto, os carros elétricos foram obrigados pela legislação europeia a produzir algum tipo de ruído para se fazerem sentir para os peões que circulam nas vias. E aqui é a mesma coisa, ele é um sensor de ultrassons, mas emite um som para o aluno saber que ele está a funcionar. E, portanto, são discussões que se têm e que não se conseguem ter perante um filme que alguém fez de, num laboratório controlado de uma qualquer editora. Todas têm. Portanto, nem sequer estou a fazer a apologia de uma editora ou de outra. Falei na Porto, como podia ter falado na Texto, na Arial, etc. Depois do 10º ano, quando se fala na lei zero da termodinâmica, é muito fácil dizer que os objetos estão em equilíbrio térmico, etc. Mas, bom, é logo difícil explicar porque é que é a lei zero e não é a lei 1, 2 e 3, porque é que teve que se começar na zero. Mas se começarem a aula com um copo de água tépida e um copo de água à temperatura ambiente, dois sensores de temperatura, um em cada copo, os dois gráficos de temperatura no mesmo gráfico, e no final da aula os alunos veem que os dois gráficos vão tender para a temperatura ambiente, a lei zero está comprovada à frente dos olhos deles. Eles não têm que acreditar naquilo que nós lhes dizemos, mas eles veem a física acontecer à frente deles. E depois os projetos. No 10º ano, o 10º ano é pródigo em ter imensos projetos que se podem propor aos alunos. Desde logo,
e os meus alunos que este ano, eu este ano estou a dar nono e 11º ano, portanto, há bocado disse só nono, estou a dar nono e 11º ano. Tenho duas turmas, nono e uma 11º. Na turma de 10º ano, no ano passado, eles tiveram que fazer um forno solar. E o forno solar só tinha. Bom, eu comprei as caixas de cartão para todos os grupos, porque essa era uma variável que eu queria controlar. E aqui está uma das coisas que se discute um pouco com os alunos, é porque é que eu, quando faço algum tipo de trabalho experimental, há variáveis que eu faço um grande esforço por não variar, que é depois o caso na série eletroquímica, porque é que eu só uso, porque é que eu uso sempre o mesmo anião e não uso vários aniões para os vários cationes. É uma questão de controle de variáveis. Aqui, a variável que eu quis controlar foi o volume da caixa. E depois aos alunos foi dito, muito bem, vocês têm que fazer um forno solar, o objetivo é, eu depois vou-vos fornecer uma forma canelada feita de material antiaderente. Pedi aos alunos se algum dos pais, das mães ou dos pais, estaria disponível para fazer uma taça de massa de bolo simples, e houve uma aluna que nem se prestou logo a fazer isso. Portanto, a massa era igual para todos, as formas eram igual para todos, e quando o forno foi colocado ao sol, estamos a falar de 8h15 da manhã, todos os fornos foram colocados no mesmo sítio, com as mesmas formas, a mesma quantidade de massa, e fomos retirar os bolos às 4h30 da tarde, quando o sítio onde nós tínhamos os fornos deixou de ter sol. E foi interessante depois discutir porque é que alguns não passaram de massa e alguns fizeram bolos espetaculares que foi possível provar. Outra das premissas era que se pintassem o forno por dentro, tinham que ter o cuidado de perguntar se a tinta era uma tinta que não punha em risco a qualidade alimentar de algo que fosse feito com aquela tinta. Isto porque, quando nós íamos pôr os bolos dentro do forno, se ele fosse pintado com uma tinta qualquer, uma tinta plástica, etc., poderia haver o risco de envenenamento com os vapores da tinta a alta temperatura. E, portanto, foi uma das condições que se colocou aos alunos, foi têm que procurar uma tinta que seja inócua para a alimentação. E devo dizer que foi muito interessante verificar o esforço dos alunos, a pesquisa dos alunos sobre aquilo que iam fazer e a percepção imediata dos alunos porque é que a sua forma não tinha passado de massa e o forno ao lado tinha feito um bolo. Porque houve alunos que tiveram cuidado de reduzir o volume interno da caixa com esferovite, com papel de alumínio, com não sei o quê, apenas a uma pequena cavidade onde cabia a forma. Depois era feita a cobertura com vidro. Houve alunos que cobriram com vidro plano, houve alunos que arranjaram, olhem colegas, uma bela coisa para pedirem aos vossos amigos, familiares, e de vez em quando perderem a vergonha e fazerem também, as tampas, as portas das máquinas de lavar louça são excelentes vidros para fazer fornos solares. Eu fiz um workshop aqui há muitos anos na Universidade do Algarve, com um professor da Universidade do Algarve que tinha fornos solares em casa, e ele dizia que todos os dias o almoço dele era feito no forno solar. Ele, antes de sair de casa, deixava o almoço no forno, o sol durante a manhã cozinhava-lhe a comida, desaparecia convenientemente numa altura em que a comida estava praticamente feita e depois o calor que ficava dentro do forno acabava de a cozinhar, e ele, quando chegava a casa, tinha o almoço feito. E durante o workshop ele pôs um bolo a fazer na escadaria da Universidade do Algarve. Fomos ter o workshop e a palestra que ele nos deu, e no final toda a gente pôde provar
o bolo que estava feito cá fora. Um outro projeto que no 10º ano também se pode fazer, a reboque do que está nas aprendizagens essenciais, é com painéis fotovoltaicos. Um, Há muitos anos atrás havia um desafio, até se não estou em erro, da Sociedade Ponte Verde, que era a construção de um carrinho solar a partir de uma embalagem de Tetra Pak. Eu faço um desafio muito semelhante, em que os alunos podem usar um painel solar, um motor, umas rodas. As rodas eles podem arranjar as rodas que quiserem, o eixo que quiserem, e depois vão fazer corridas em mangas de dois carros de cada vez. O que perde é eliminado, o que ganha vai correr com o seguinte, e ao final temos um vencedor. E é muito interessante verificar coisas como há alunos que põem rodas que não têm qualquer aderência com o chão, com a base da pista, e portanto o carrinho farta-se de rodar sobre si próprio, mas não sai do mesmo sítio. E portanto, como na Fórmula 1, um dia para fazer qualificações, eles não podem testar, a não ser que tenham testado em casa, eles não podem testar o carrinho. É claro que muitos testam em casa e percebem estes problemas e, portanto, trazem rodas devidamente com pedaços de borracha colados, forradas com elásticos colados, etc. Há outros que não fazem nada disso, vão ali à descoberta e depois descobrem que perderam na primeira manga porque o carro não sai do sítio onde é a linha da partida. E este, lá está, é mais um projeto em que eles desenvolvem um monte de competências, porque o painel solar tem que ser colocado numa determinada posição, as rodas têm que ser colocadas, por exemplo, as rodas têm que ser colocadas de tal maneira, as rodas da frente têm que ser colocadas de tal maneira que não desviem o carro, porque a pista tem 50 centímetros de largura, portanto, se o carrinho for numa trajetória que não é retilínea, vai bater nas paredes da pista e depois não passa dali, ou dificilmente avança dali, e vai perder vantagem relativamente ao carro do lado. E tudo isto é construção de conhecimento, é construção de competências, é construção de conhecimento que muitas vezes eles ainda não têm, trajetória retilínea, etc., mas que vão ter. E quando derem, eles, pois é, então por isso é que o carro tem. Pois. Por isso é que o professor chamou aquilo uma trajetória retilínea. E são estes projetos, como é que eu vou fixar o painel solar? Depois há alunos que dizem assim, eu posso pôr peso no pacote? Podes. Mas atenção, o motor, se puseres peso no pacote, será que vai funcionar da mesma forma? Será que não vais perder vantagem relativamente ao colega? E tudo isto são discussões que se vão tendo com os alunos para a construção do projeto final que eles têm que fazer e que em determinada altura tiramos uma manhã e vamos fazer a competição de carrinhos solares feitos com base num Tetra Pak. O forno solar também é monitorizado, portanto, de hora a hora, nos intervalos, os alunos são convidados a irem ao seu forno, que tem um furinho que foi deixado próprio, com uma tampinha, e introduzem um sensor de temperatura para ver o forno, a temperatura no interior do forno, hora após hora. E posso-vos dizer que o máximo que atingimos num forno solar este ano foram 79 graus. E o mínimo, portanto, o máximo mínimo que atingimos foram cerca de 30 e poucos graus. Portanto, aquele forno não fez nada virtualmente, aqueceu muito pouco relativamente à temperatura exterior. Atenção que isto foi feito em maio, num dia de muito calor, mesmo muito calor. Portanto, 30 graus seria a temperatura ambiente, praticamente. Portanto, aquele forno fez muito pouco por si. Depois, no 11º ano, voltamos a ter as bobinas, voltamos a ter a corrente elétrica, perdão, aqui aplicada
a bobines, aplicado às piras, e há muitos projetos que se podem fazer aqui com muito, muito interesse. Por exemplo, aqueles computadores dos quais eu já vos disse que aproveitei as fontes, os cabos de alimentação, eu também pedi que fossem desmontadas duas coisas de todos os computadores antes de eles serem enviados para a reciclagem. O cooler, o arrefecedor do computador, aquela ventoinha, que é uma ventoinha de 12 volts, e a fonte de alimentação. A fonte de alimentação que traz um monte de cabos ligados no interior, que depois vão alimentar o computador, a motherboard e todas aquelas geringonças que estão dentro do computador. E nós, com um multímetro, conseguimos determinar qual é o par de cabos que debita a tensão que nós pretendemos, a tensão contínua que nós pretendemos. E com isso, nós temos ali uma fonte para fazer uma série de coisas, nomeadamente eletroímãs. E, por exemplo, o trabalho do lançamento horizontal, que está no 12º ano, ele era feito com um plano inclinado e a esfera era largada ou com uma borracha, ou com um dedo, ou com uma régua. Mas havia sempre ali algum efeito de rotação lateral introduzido à esfera, de tal maneira que a esfera depois não seguia numa linha retilínea em frente quando largava o plano inclinado. Deixem-me dizer-vos que no 12º ano, quando eles fazem este trabalho, para além de fazerem o lançamento horizontal, eles tinham que acertar com a esfera dentro de um comboio em movimento. Um comboiozinho de brincar em movimento. E tem filmes que mostram que eles conseguem fazer isso. Eles tinham que medir a velocidade do comboio, etc. E, portanto, no 11º ano, o que eles faziam era eletroímãs para largar as esferas. E depois chegámos à conclusão que também alguns carrinhos, nomeadamente alguns carrinhos da Páscoa, podem ser largados, e alguns carrinhos mais antigos, uns carrinhos azuis, muito pesados, com umas rodas de borracha, mas que muitas escolas ainda têm e utilizam, e bem, para o trabalho do plano inclinado, o carro pode ser largado por estes eletroímãs, porque quando a fonte está ligada, aquilo é um ímã, está a agarrar o metal do carrinho, desligando a fonte, o carrinho solta-se. E não há ali intervenção do dedo, da mão, da borracha, da régua, etc. E, portanto, é um projeto que os alunos gostam de fazer. Ou, por exemplo, o lançamento da esfera para a medição da aceleração da gravidade é outra das coisas que pode ser lançada por um eletroímã. Não há aqui o efeito de rotação, a trajetória da esfera é muito mais limpa, muito mais retilínea, é possível estreitar muito mais as fotogates de tal maneira que elas vão medir efetivamente ou praticamente o diâmetro com uma aproximação muito superior a se for largado à mão, etc. Para além de que o eletroímã pode ser colocado de tal maneira que a esfera não percorre nenhuma distância no espaço antes de passar na primeira fotogate. Portanto, estes eletroímãs são feitos pelos alunos do 11º ano, em grupos, eles têm que pesquisar, têm que procurar o cobre. O cobre não é barato, portanto é preferível eles conseguirem o patrocínio de alguma empresa. Quase todas as grandes e pequenas cidades têm empresas de bobinagem de motores que não se importam de oferecer 1 quilo ou 2 de cobre invernizado para estar isolado. E, portanto, é relativamente fácil fazer este tipo de projetos em que os alunos, lá está, sabem a teoria. É um bocadinho como o que se dizia antigamente: os alunos sabiam a música da toada, mas não sabiam a letra. Aqui sabem a letra, não sabem a música. Portanto, a ideia é ensinar-lhes um bocadinho a música
cuja letra lhes ensinamos de outra forma. Pronto, e depois no 12º ano há N coisas que se podem fazer em termos de projeto. Uma das coisas que eu insisto muito, para além daquele lançamento horizontal e dos trabalhos que estão previstos na, nas atividades laboratoriais de Física 12º ano, eles têm sempre que fazer um projeto anual. E o projeto anual começa no primeiro período por terem que fazer um pequeno filme, que eu chamo um trailer, sobre o que é que pretendem fazer, quais são os materiais que vão ter que arranjar, qual é que é o objetivo do trabalho, etc. Depois, durante o segundo período, eles vão fazer a prototipagem, portanto, eles fazem um protótipo do projeto que já mexa, já se movimente, já faça alguma coisa daquilo que eles se propuseram fazer. E no terceiro período fazem os acabamentos finais e fazem um póster científico. Estamos aqui a desenvolver competências de todos os níveis. Eu acho que vamos tocar em todas as competências do PASEL. E, portanto, estes alunos, por exemplo, aprendem a programar, quase todos eles acabam por perceber que para o seu projeto eles vão ter que utilizar uma placa de Arduino para fazer algum tipo de controle de variáveis. E, portanto, acabam por aprender a programar em Arduino. E posso-vos dizer que alguns alunos aprendem mesmo a programar, que foi coisa que eu nunca perdi tempo na tarefa suficiente para. Eu faço as ações de formação, aquelas oficinas de formação em que se aprende a programar os LEDs a piscar e pouco mais, mas depois, enfim, nós deixamos de fazer as coisas e rapidamente esquecemos. Eles não, eles aprendem a programar e depois tenho feedback de alunos que entram para cursos superiores em que essa aprendizagem, nomeadamente da lógica de pensamento computacional, é importante para aquilo que eles depois seguem em termos de ensino superior. Pronto, e eu agora vou apressar, até porque o tempo está a terminar. Temos STEM e eu diria STEAM aplicado em contexto, porque eu não aceito projetos que não tenham um aspecto. Eu digo sempre aos alunos que quando me entregam, nomeadamente 12º ano, quando me entregam um projeto, eles têm que ser capazes de vender aquele projeto a uma empresa que depois queira comprar a patente para vender aquilo para o ensino, para uma empresa que comercializa aquilo no ensino. E, portanto, eles têm que ter preocupações com o aspecto final, com não terem cabos à amostra, não terem coisas descoladas, não terem esse tipo de acabamento. São alunos que estão sempre muito motivados, eles vão dando os conceitos que fazem parte dos conceitos das aprendizagens essenciais de física 12º ano, mas ao mesmo tempo eles estão constantemente a pesquisar para os seus projetos, pedem ajuda às faculdades aqui da zona, sendo que a zona, sendo Setúbal, nós temos um Politécnico, o Politécnico está sempre aberto a ajudar os alunos naquilo que é preciso, e muitas vezes é engraçado porque os alunos levam a placa da Arduino e dizem, olha, nós queremos fazer com isto não sei o quê. E os colegas olham para a placa da Arduino e dizem, epá, tu compraste isso de certeza numa daquelas vendedoras de material na internet. Isso não é assim uma grande coisa. Eu ofereço-te uma placa da Arduino e já agora mais este acessório, mais aquilo, e vamos fazer o projeto como deve de ser e vamos lá aprender a programar isto. Depois são alunos que estão muito envolvidos na sua aprendizagem. Eles, quando estão a pesquisar aquilo que têm que fazer, eles estão muito envolvidos, estão muito focados naquilo que querem fazer. São alunos que resolvem, cá está, os problemas com a assistência externa. A assistência externa, eu tenho professores do Politécnico que estão sempre à espera que eles, em determinada altura, comecem a receber mails de alunos da minha escola a pedir ajuda. Professores da FCT, na Caparica, a mesma coisa. Estão à espera dos mails dos alunos da Escola Sebastião da Gama a pedir ajuda para programação e eletrónica. Eles desenvolvem, sem dar por isso,
uma série de hard e de soft skills. Por exemplo, o negociar uns com os outros o que é que cada um faz, quem é que faz o quê, que é para o projeto não estar apenas dependente de um membro do grupo, mas ir avançando, sendo que eles rapidamente percebem que um é mais, que tem mais facilidade em aprender programação, outro em construir coisas, outro em redigir o relatório, outro em fazer contactos com patrocinadores, etc. A aprendizagem é muito mais significativa. Eles ficam efetivamente a saber fazer coisas, e é uma aprendizagem que perdura. O feedback que eu tenho dos alunos do ensino superior é que efetivamente eles vão buscar coisas que aprenderam atrás, nomeadamente do 11º ano, a questão dos eletroímãs, para utilizar depois mais tarde. E com isto me calo, até porque a minha garganta já está a dar sinais de esforço. Muito obrigado pela vossa atenção, Margarida. Muito obrigada, Carlos, por toda a partilha. Foi muito interessante, aprendi aqui imensa coisa. E para já tenho aqui duas perguntas. Uma delas é do Emanuel Betancourt dos Santos, que pergunta: e a avaliação formativa, sumativa, com que instrumentos? Bom, os instrumentos foram instrumentos que foram construídos ao longo dos anos. Eu tenho vários instrumentos de observação, tenho vários. Os alunos, quando começam a fazer o seu projeto, eles sabem em que itens é que vão ser avaliados e como. Eles fazem depois uma autoavaliação. A avaliação é eminentemente formativa, sendo que depois nós, no final de cada período, infelizmente, cada período na minha escola ainda, têm que ter uma classificação sumativa. Não esqueçamos que há uma série de portarias que, entretanto, foram revogadas, que diziam que a formação era, a avaliação era formativa. A avaliação sumativa era uma consequência da necessidade de dar aos alunos uma classificação final e que devia ser, e isto são palavras da portaria, não são minhas, e devia ser o resultado de um julgamento consciente do professor relativamente à avaliação formativa. Como é que isso se faz? Não me perguntem, eu não faço ideia. Eu desenvolvo os instrumentos, faço os registros, os alunos têm conhecimento dos registros que eu vou fazendo sobre cada um deles, e no final do ano, cada aluno de cada grupo avalia os colegas do grupo, sem que os colegas do grupo saibam qual foi o colega que os avaliou com que nota. E isso dá-me uma visão de se houve algum aluno do grupo que se encostou aos outros. E todos vocês, não estamos aqui há 2 dias, todos vocês sabem que quando nós passamos o ónus da avaliação para a mão dos alunos, eles são bem mais criteriosos e bem piores uns para os outros do que nós. E portanto, depois nós temos que pôr ali algo do nosso bom senso, se bem que bom senso cada um tem o seu, mas algum do nosso bom senso para ajustar aquelas classificações que eles deram aos outros. Muito bem, obrigada. Tenho aqui outra questão da Wanda Nereu, que pergunta: que equipamento é usado para prever as condições de looping além dos sensores? Eu vou-lhe dizer o equipamento mais simples de todos, o olhómetro. O olhómetro? O olhómetro. E vou-lhe dizer, mas vamos ver, o olhómetro não é assim ao acaso. Eles têm que fazer a medição do diâmetro do looping. Com base no diâmetro do looping, eles vão estimar a altura a que têm que largar o objeto para fazer o looping. Mas depois eles têm que perceber
que há um fator que não se entra nos cálculos do looping, que é o atrito. E, portanto, o primeiro lançamento é feito a olhômetro e eles têm que dar ali uma margem de excesso em relação à altura calculada para largar o objeto de maneira a que ele deu. Posso-vos dizer que em cada 5 lançamentos, 3 têm sucesso. 2, nem por isso. Quando temos uma photogate no início do looping, é mais fácil. É mais fácil. Porque se sabe, porque nós podemos medir na base da rampa de queda qual foi a perda de velocidade real e com isso fazer a estimativa da perda de energia ao longo de todo o percurso até ao looping e fazer o cálculo ao contrário e dizer, ok, até a altura de que eu vou largar vai ser esta. Um bocadinho o que eles fazem com o lançamento para o comboio. Porque quando eles fazem o lançamento para o comboio, eu faço a medição a partir de uma altura que eu estipulo e meço, e eles fazem todos os cálculos partindo do princípio que o atrito é zero, e depois medimos a velocidade de lançamento com o sensor. São 20 horas. E aí temos a estimativa de qual foi a percentagem de energia perdida, assumimos que essa percentagem de energia é perdida por todos os percursos, e eu depois dou a cada grupo uma altura aleatória para lançarem a sua esfera e eles têm que fazer as adaptações necessárias. Se largarem de um percurso mais alto, eles sabem que o atrito que a esfera vai sofrer durante o percurso é maior, mas por outro lado também tem maior energia potencial. E, portanto, o ajuste tem que ser feito cá embaixo no comboio. De que ponto é que eles largam o comboio? Nos lançamentos para o comboio, a percentagem de acertos à primeira é de 9 em 10. Bem, É de 9 em 10. E eu estou sentado ao pé do comboio com o meu telemóvel a medir a carruagem, porque há fatores sobre os quais eles não conseguem qualquer controle, mas, por exemplo, se a esfera bate no centro da carruagem, mas na sua lateral, isso conta como um acerto. Porque se foi na lateral foi porque houve ali aquele efeito Ronaldo de atirar a bola e a bola faz ali uma curva para entrar na baliza. E portanto eles têm que... O ideal é acertarem dentro da carruagem. E eu tenho o fotofinish sempre ali ao pé do comboio para provar que eles acertaram ou não acertaram. É claro que com o peso da esfera, o comboio é todo de plástico, cada vez que a esfera bate no comboio, o comboio esbardalha-se todo. Mas pronto, por isso é que temos que ter o fotofinish. E eu já tentei tudo, já enchi a carruagem de areia, já pus algodão, já pus plasticina, já pus tudo e mais alguma coisa. E o coitado do comboio salta da linha. Por isso temos que colar sempre a linha ao chão, desenhar a linha no chão, porque de um laboratório de preparação para o laboratório seguinte em que eles vão fazer o ensaio, a mesa tem que estar no mesmo sítio e a linha tem que ser colada no mesmo sítio e, portanto, o chão fica todo desenhado. Portanto, há ali uma série de variáveis que são controladas a esse nível. obrigada. Eram só estas duas questões que existiam no chat. De resto, está tudo a agradecer, a dizer que foi muito, muito gratificante, que foi muito interessante. Muito obrigada pela partilha. Há aqui bastantes agradecimentos e eu também queria agradecer uma vez mais ter feito a partilha da sua experiência de sala de aula com os seus alunos connosco, porque tem sempre projetos e temas muito, muito interessantes. E gosto sempre muito de o ouvir falar destas aventuras, entre aspas, de sala de aula, que acaba sempre por ser muito, muito enriquecedor. Sim, Por isso, só uma nota, Margarida, é que eu vou tentar, com o projeto de investigação de doutoramento, tentar fazer com que estas percepções se tornem em algo investigado e provado. Portanto, pode ser que daqui a alguns anos haja um webinar
já não da experiência de sala de aula, mas a experiência de sala de aula fundamentada na investigação. Vamos ver se as Muito coisas bem, podem. fica já aqui marcado para quando tivermos resultados, Exatamente. fica já aqui marcado. E pronto, muito obrigada. Desejo-vos uma boa semana para alguns, para outros encontramos-nos na quinta-feira para mais um webinar. Muito obrigada, Carlos, pela partilha. Até à Muito obrigado próxima. a todos Obrigada. Obrigada. pelo me ouvirem. Obrigado, Maria. Obrigada. Obrigada.